Fala galerinha, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um podcast Trajetória da Luz. É isso mesmo, roda a vinheta, só que não. Ainda não estamos nesse nível aí para rodar a vinheta. Bom, um dia a gente chega lá, hein? Um dia a gente vai ter uma equipe muito bacana para rodar a vinheta, fazer um monte de coisa nos vídeos aí que nem eu vejo nos youtubers da vida, que são muito legais e realmente deixa o vídeo mais bacana. A gente vai ter vinheta futuramente, hein? E para que nós consigamos tudo isso, a gente precisa do apoio de vocês. Então, vai ali embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, passe para mais pessoas. Olha como é que você pode ajudar, simples assim, não precisa de dinheiro, de nada. Só desse apoio seu já vai nos ajudar muito para que nós consigamos chegar nesse objetivo de melhorarmos o nosso podcast com uma equipe qualificada, que entende, que manja. Eu não sou tão bom, né? Não manjo muito, mas o pouco que eu sei eu tento agregar aqui junto com o Pastor Pedro. E hoje a gente vai iniciar com mais um podcast Trajetória da Luz. E hoje a gente quer dar continuidade, mas antes, como é que o senhor tá? Graças a Deus, tudo na paz. Então tá bom. Pronto para continuar. Então, hoje dando continuidade no assunto, a gente vai falar mais um pouquinho sobre filantropia. Eu vi que foi um assunto muito legal que foi abordado no podcast anterior e a gente quer dar seguimento nisso. E aí, o que o senhor me diz? Filantropia e caridade. Né? Eu ouvi falar muito de caridade. A filantropia anda junto com a caridade? Tem diferença e semelhança nisso? Tem sim, Danilo. Antes eu quero dar boas-vindas ao pessoal que estão aí nos assistindo, né? E dizer a eles muito obrigado. E também eu e você aqui, a gente vive 24 horas no Instituto Saber Social, né? Que é filantropia. Não só nós dois, mas tem uma galerinha aí que vive, inclusive a minha família, a minha esposa, vive 24 horas no Instituto Saber Social. Isso é legal, viu, pessoal? Sempre pensando no Instituto. Então, você podia repetir a sua pergunta, por gentileza? Filantropia e caridade. Diferença e semelhança. Tem alguma coisa em comum entre filantropia e caridade? Qual a diferença, qual a semelhança? O que o senhor nos traria hoje sobre esse assunto? Vamos lá então, Danilo. No outro passado, nós falamos sobre filantropia, que ela define-se como amor profundo à humanidade ou generosidade alta, né? Alta generosidade. Foi isso que nós falamos no outro dia. Então hoje é a diferença de caridade e filantropia. Então nós vamos tentar explicar isso. As duas juntas, Danilo, elas formam uma dobradinha muito legal. É a filantropia e a caridade. O que é a caridade? A caridade é uma emergência, é aquela que uma pessoa ajuda o outro, presta um socorro. A pessoa está precisando de uma cesta básica, de uma passagem de uma conta de luz, aquelas emergências. Então essa é caridade. As pessoas praticam a caridade resolvendo o problema do momento, resolvendo imediato. Então é uma ajuda, a caridade ela é paliativa, ela ajuda na hora, resolve o problema na hora. E já a filantropia já pensa em longo tempo, em resolver o problema que está causando sofrimento na pessoa. Então, falando assim com menos palavras, a caridade ela tenta resolver o sofrimento da pessoa na hora. E a filantropia tenta resolver a longo prazo. Como se diz um ditado aí, ensinar a pessoa a pescar. E quando a gente dá o peixe, ele come o peixe e amanhã pode não ter nada. Mas quando você dá a vara, ensina ele a pescar, amanhã, depois da manhã, ele pode ter. Então a filantropia ela trabalha a longo prazo no objetivo de resolver o problema que está trazendo sofrimento às pessoas. Deu para entender? Nossa, muito claro, muito bacana esse exemplo que o senhor trouxe, ficou bem simples, né? Não usou aquelas palavras difíceis, a parafuseta da biboca, que aí você fica pensando até, às vezes abre até uma pergunta referente a uma palavra que o senhor usou, e aqui o senhor foi bem simples, bem tranquilo, achei muito bom, muito legal. E você percebeu que os dois lados são interessantes? Por isso que eu disse que a caridade e a filantropia, as duas formam uma dobradinha de muito valor, muito bacana. Porque enquanto a
caridade, ela resolve o problema na hora. Tem coisa que não dá para esperar, não é verdade? Verdade. Se uma pessoa está com fome, não dá para esperar para amanhã. Então a caridade vem e supre essas necessidades emergenciais. As duas junto formam um negócio muito legal. Precisa das duas. Sempre houve as duas andando junto e deve continuar andando junto, porque uma resolve na hora e a outra tenta resolver a base, né? Tenta solucionar o problema para que a pessoa, igual a gente faz aqui, por exemplo, nós estamos aqui com a criançada, nós estamos ensinando eles, passando princípios e valores, dando curso. Então nós estamos aqui fazendo uma filantropia a longo prazo. Quando esses meninos saírem daqui, eles saem já com uma base, alguns já vão direto para uma empresa, já vão ter uma estrutura para eles ganharem o pão de cada dia, para eles se manter na vida, formar a sua família. Não é legal isso? Muito legal, e realmente é isso que faz toda a diferença. Claro que foi como o senhor disse, uma coisa não tira a outra, certo? Uma vez que eu fiz a caridade, eu preciso dar seguimento nisso e exercitar a filantropia, Sim. que é a alta generosidade. Correto. Ou seja, eu tenho que ir ensinando essa pessoa a pescar para que ela depois não fique totalmente dependente. Acredito que a única dependência que nós temos que ter mesmo é apenas a de Deus, né? É verdade. Nas demais é um ajudando o outro, né? Tendo essa comunhão de irmãos mesmo, num todo. Não falo de irmão no sentido biológico, mas no irmão no sentido, né, da humanidade. E realmente faz todo sentido, tem essa diferença. E é isso que... Tem coisa que parece que a gente não está vendo. Não vai, parece que não vai. Mas lá na frente a gente vê o resultado com essas crianças. Às vezes você está falando hoje aqui uma coisa e tal, você fala, nossa, mas parece que aquela pessoa não... Depois de um tempo passa, você vê o resultado. Você a pessoa tem uma vida legal, bacana, desculpa ter cortado o senhor, legal, bacana. E eu digo legal, bacana, não é sendo uma pessoa assim, tendo grandes ganhos financeiros. Eu falo bacana no sentido de ter caráter, dignidade, constituir uma família, ter um serviço bacana que ele tira o sustento dele. Isso já é um grande avanço. É um avanço perfeito, é isso mesmo. Tem alguns meninos aqui que estão fazendo academia de dança, né? Uhum. E teve uma época que eles não tinham dinheiro para ir para a academia. Ganharam a bolsa, mas não tinha como ir. Então o Instituto, o que fez? Bancou a passagem deles para que eles não viessem interromper o curso. Isso não é importante? É um investimento, é uma filantropia que a gente está enxergando lá na frente, que eles vão ser um profissional. E pode ser chamado de caridade. Talvez esse valor que o senhor está dando para eles deslocarem é caridade aqui, né? A ação em si é uma caridade, o valor sendo empregado, pensando só no dinheiro. Mas o resultado que a gente quer com aquilo se transforma em filantropia. Olha que coisa. Então anda muito junto mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Que bacana. Junto. E é um negócio bacana, que o povo não pode parar de praticar. É um negócio que precisa cada dia ser mais incentivado para que isso aumente cada dia mais. Incentivar mais, sim. Pensando no mundo melhor para todos, né? Quem faz filantropia está pensando, acredita no mundo melhor. Exato. E uma coisa bacana, gente, que eu acredito que é porque a pergunta de muitos inclusive a gente cai naquela situação do lixo, né? Ah, você vai jogar um copinho aqui na rua, porque já tem um monte de outros copinhos jogados mesmo, mais um não faz a diferença, não faz toda a diferença. Uma andorinha só não faz verão. Ou seja, eu começo hoje a exercitar a caridade, a filantropia, o pastor, o outro ali. Quando a gente vê, toma uma proporção significativa que a gente consegue, né, com o passar dos anos, a longo prazo, realmente fazer a diferença. Se nós pararmos e pensar, eu não vou conseguir porque são poucas pessoas que vão fazer, a gente já está pensando negativamente. Aí não anda, o trilho não anda, fica parado mesmo. Então, o que eu quero dizer para você, que está aí do outro lado da telinha, faça. Independente do outro, nós seres humanos temos um grande problema que é porque o outro não fez, então eu também não vou fazer porque não vai adiantar. Não pense no outro. Faça a sua parte. Correto. Seja você a diferença, mesmo que o outro não faça. Inclusive isso
vai trazer a você dignidade, caráter, algo que você consegue depois pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. É por isso que a gente vê muitas pessoas que às vezes nem são tão bem-sucedidas como todo mundo pensa, porque para as pessoas aí fora do mundo, ser sucedido, ter fama é ter dinheiro, é ter sucesso, é só isso. Mas ela não dorme. Ser bem-sucedido, o que eu digo, é uma vida em paz. Isso não tem preço, somente Deus que pode nos proporcionar a paz. E essa paz só vem por meio das nossas boas ações, boas atitudes aqui nessa terra. Então, quando a gente faz sem pensar em receber, não tendo barganha, isso vai acumulando algo bom dentro da gente que a gente consegue depois deitar e ficar em paz, dormir tranquilo, mesmo não tendo condição financeira tão boa quanto a gente vê, fala, nossa, o outro tá ricaço lá, tem tantas coisas, e ele só tem aquilo lá, uma bicicleta para andar, e ele fica tranquilo, ele é feliz, é por causa disso, porque ele tem a paz, mesmo não tendo, o pouco que ele tem, ele procura fazer, passar. Então você imagina o dia que Deus colocar, permitir essa pessoa chegar, né, até o lugar dos grandes, porque também não é pecado, não é errado nós termos uma condição financeira boa, né? E Deus só vai dar mais condição pra gente ainda quando ele vê que a gente realmente exercita a caridade, a filantropia, né? E a generosidade, Danilo, ela gera generosidade. Então, quando você pratica para uma pessoa, aquela pessoa sente-se na responsabilidade de praticar com outros. Isso é interessante, vai formando uma corrente, né? Então, generosidade gera generosidade. Igual uma pessoa bem educada também é que ele trata ele com educação, né? Então, na maneira que ele trata, que ele age, ele está incentivando outras pessoas a fazer também. É aquilo que você falou, faça a sua parte, cada um fazendo a sua parte, com certeza nós melhoraremos o mundo ficará melhor para viver, para os nossos netos, para nosso, enfim, a geração que segue, né? É igual plantar uma árvore. Tem gente, não vou plantar essa árvore porque ela vai demorar 10 anos para dar fruto. Mas se eu não comer o fruto dela, outros vão comer. Então eu devo plantar essa árvore. E a generosidade é assim, na medida que eu vou praticando, eu sinto bem. A pessoa generosa, ele é abençoado tanto quanto aquele que recebe. Então a bênção vai para os dois lados, vai para aquele que recebeu e vai para quem fez. É interessante a generosidade, a gente se sente bem, é o que você falou, deita e dorme tranquilo, porque fez uma boa ação que glorifica a Deus. Muito bem. Gente, por hoje a gente termina aqui o nosso podcast. Sei que você queria ouvir um pouquinho mais, discorrer mais sobre o assunto, mas fica aqui com a gente, que nós iremos dar continuidade no próximo podcast, seguindo falando sobre os tipos de filantropias que existe, entre tantas outras coisas, seguindo essa linhagem que nos leva para a trajetória da luz. Então é isso, um forte abraço e até a próxima. O pastor também vai se despedir. Muito obrigado, até a próxima, viu? Estamos juntos.